Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da fé e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E, para quem está acompanhando o nosso mergulho de hoje, a gente já começa com uma provocação daquelas. Opa, adoro, manda. Imagina o seguinte cenário. E se um prefeito decidisse, assim, da noite pro dia, que os guardas de trânsito ali da cidade dele agora são, tipo, a polícia armada do município? Ou se os deputados do seu estado resolvessem votar hoje quem é que vai governar a Assembleia daqui a 2 anos, trancando a porta total para qualquer mudança política. Nossa, seria o caos, né? Exato. E é por isso que hoje a gente vai explorar como o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, barrou exatamente essas e outras manobras na edição 1212, a 1212 do informativo do STF. Aquela que foi publicada agora, né? No dia 22 de abril de 2026. Essa mesma. A nossa missão hoje é destrinchar 3 julgados que são simplesmente riquíssimos. Eles definem na prática onde termina, digamos, a criatividade política E onde começa o limite do poder estatal, né? perfeito. O fascinante aqui é que, se a gente olhar de relance, os temas parecem super isolados. Tipo, a gente tem regras de Assembleia Legislativa Estadual de um lado, uma disputa sobre o nome da Força de Segurança Pública num município gigantesco de outro. Sim, São Paulo, no caso. Isso, e ainda um debate super complexo sobre as regras de processo penal para membros do Ministério Público. Mas, prestando bem atenção, a gente percebe que todos orbitam em torno da mesmíssima ideia. Que seria a defesa da Constituição. Exatamente. A defesa intransigente da arquitetura constitucional. É como se o Supremo atuasse como um grande engenheiro estrutural, sabe? Garantindo que nenhum ente da federação, seja município ou estado, puxe um pilar ali de sustentação tentando criar suas próprias regrinhas de poder. Nossa, excelente imagem. Bom, vamos começar então puxando esse fio pelo Poder Legislativo Estadual, onde o fator tempo, foi usado como uma verdadeira ferramenta de estratégia política. O caso de Sergipe. Isso, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7734 do Distrito Federal, que foi relatada pelo ministro Alexandre de Moraes e, só para situar quem nos ouve, talvez não esteja tão imerso no juridiquês todo dia. Sempre bom traduzir. Né? A ADI é aquele instrumento que se usa justamente para questionar leis ou atos estaduais ou federais que estão, tipo, batendo de frente com a Constituição. O alvo dessa ação específica foi a Assembleia Legislativa de Sergipe, a ALESE, e o cenário é, no mínimo, impressionante. Pode falar, é bem audacioso. Muito. Em junho de 2023, a gente estava ali praticamente no início de uma nova legislatura. E aí os deputados estaduais simplesmente realizaram a eleição para a mesa diretora do biênio seguinte. O biênio de 2025 a 2027. Isso. Ou seja, uma manobra regimental ali para tentar congelar o futuro político da casa. Certo, vamos desempacotar isso. Eu adoro pensar nessas coisas de um jeito mais próximo do nosso dia a dia, sabe? Manda a analogia. Imagina a situação de um prédio, um grande condomínio. A eleição do síndico acabou de acontecer. Aí a nova administração, mal assumiu a portaria, mal teve tempo de ver as contas ou mostrar se o trabalho vai ser bom, e logo no primeiro mês dessa gestão, os moradores já são convocados para votar e reeleger essa mesma administração para o próximo mandato. Que só vai começar daqui a 2 anos. Exato. Vota-se sem nenhum histórico, sem ver as entregas. Mas a dúvida que me pegou foi a seguinte. Se o regimento interno lá da Assembleia permite essa antecipação, a casa não seria soberana para decidir as próprias regras? Porque o Supremo precisou entrar no meio e mexer no relógio dos deputados. Olha, essa sua analogia do condomínio capta muito bem o absurdo prático da coisa. E até responde, em parte, essa sua dúvida sobre a soberania. Porque a autonomia administrativa de uma Assembleia Legislativa não é um cheque em branco, sabe? Democrático. O que o plenário do Supremo observou ali é que as eleições internas do parlamento não são tipo um mero carimbo burocrático para preencher cadeira. Elas exigem um requisito técnico e de princípios muito importante, que a gente chama de contemporaneidade. Contemporaneidade. Ou seja, a eleição precisa refletir o tempo real da política, não um tempo que eles inventaram. Perfeito. A eleição precisa ser contemporânea ao momento em que o cargo vai ser de fato exercido. Porque, se a gente analisar a psicologia política por trás dessa pressa toda lá em Sergipe, o objetivo fica meio óbvio, né? O famoso aproveitar a onda? Exatamente. O início de um mandato, logo depois das eleições estaduais gerais, é aquele momento de lua de mel. Os grupos políticos dominantes estão ali com força total, o capital político está lá no teto, então realizar a eleição para a mesa diretora dos próximos 2 anos, naquele exato momento, é uma baita estratégia. Para travar a aliança, e garantir o controle antes que o desgaste natural do governo chegue. Isso mesmo. A antecipação acaba asfixiando a dinâmica natural que a política tem. Faz todo sentido, nossa, porque a política muda toda semana, quem dirá em 2 anos, né? Com certeza. Se o grupo que está no poder já garantiu a cadeira lá na frente, eles pedem completamente o incentivo para prestar contas para os outros deputados, ou para negociar com a oposição, ou até para corrigir alguma rota que deu errado. Ficam blindados, né? Ficam blindados contra a avaliação dos próprios colegas de casa. E esse é o cerne do problema. Essa falta de contemporaneidade impede a avaliação de desempenho e fere de morte o ideal representativo. As forças majoritárias de 2023 podem não ser as mesmas de 2025. Verdade, a composição de poder flutua muito. Flutua demais. O Supremo entendeu que congelar a mesa diretora com 2 anos de antecedência viola o direito das minorias e viola a essência do parlamento, que precisa ser um reflexo vivo, sabe? Um reflexo das forças da sociedade naquele momento específico. Tá, entendi o diagnóstico, mas qual foi a regra que o Supremo estabeleceu para resolver isso na prática? Porque assim, se eles anularam a eleição de junho de 23,
Eu imagino que precisaram desenhar uma regra bem clara para não virar bagunça nos outros estados, né? A solução foi bem rigorosa. O plenário declarou inconstitucional a norma estadual que permitia essa elasticidade toda e anulou a eleição da Alesi. Mas foi além disso. Como o estado não tinha um limite razoável lá na lei deles, o STF aplicou o princípio da simetria com a Constituição Federal, especificamente o artigo 77 no caput. Que é aquela regra temporal das eleições presidenciais, certo? Precisamente. Adaptando isso para a realidade legislativa dos estados, o tribunal fixou a regra de que as eleições para o segundo biênio só podem acontecer a partir do mês de outubro do ano imediatamente anterior ao início do exercício do mandato. Peraí. Então se o mandato começa em 2025. A eleição interna só pode acontecer a partir de outubro de 2024. Entendi. Dá o quê? Uns 2, 3 meses de diferença só? Isso garante a tal da contemporaneidade e impede essas perpetuações apressadas de poder que tentam driblar o desgaste democrático natural, sabe? Muito bom. E então a gente viu aí como a manipulação do tempo legislativo foi barrada. Mas o nosso próximo caso do informativo mostra que a disputa pelo poder não acontece só ali no calendário, né? Não mesmo. Ela acontece também no dicionário. Adorei. Pois é, a gente vai passar agora do nível estadual para o nível municipal, entrando na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a famosa ADPF. É a ADPF 1214, de São Paulo, que teve a relatoria do ministro Flávio Dino. O caso é o seguinte: uma emenda à lei orgânica do município de São Paulo tentou mudar a nomenclatura da Guarda Civil Metropolitana. Eles queriam mudar o nome para Polícia Municipal de São Paulo. E aqui, vale a gente notar porque estamos falando de uma ADPF agora e não de uma ADI, como no caso anterior de Sergipe. Boa. Conta pra quem nos ouve qual é a diferença. A ADPF é um instrumento de controle de constitucionalidade desenhado especificamente para, entre outras coisas, questionar leis municipais que ferem preceitos fundamentais da Constituição. Uma ADI não atinge leis municipais direto na frente da Constituição Federal, sabe? Entendi. Então a ADPF serve como esse mecanismo de defesa da arquitetura básica quando a lei é do município. Isso. E esse caso de São Paulo mexeu num vespeiro estrutural enorme. O Tribunal de Justiça paulista até já tinha suspendido a mudança com uma liminar para evitar gastos e confusão, mas o STF precisou dar a palavra final. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque eu me coloco no lugar de muita gente que está acompanhando as notícias e pode parecer só um preciosismo bobo, sabe? Tipo implicância semântica. Porque pensa bem, o município é quem compra as viaturas, é quem paga os salários, quem treina os agentes. E a cidade precisa desesperadamente de segurança. Então por que não deixar a prefeitura bordar ali a palavra polícia na farda do guarda municipal? Se a gente pensar, colar um adesivo de Ferrari num carro popular não vai mudar o motor dele. Mas qual é o perigo real aqui? Olha, se conectarmos isso com o quadro geral, a gente vai ver que o perigo é imenso. Mas antes me deixa dar um passo atrás na sua analogia do carro. Claro. A questão é mais parecida com a do jaleco médico. Imagina que alguém veste um jaleco branco impecável e entra num hospital. Os pacientes assumem automaticamente que aquela pessoa tem o treinamento, a autoridade e a capacidade técnica para tomar decisões de vida ou morte. Nossa, é verdade. Ninguém pede o diploma antes de deixar o cara medir a pressão ou dar um diagnóstico. Exato. Colocar o jaleco não faz da pessoa um cirurgião de fato, mas gera uma confiança ou um temor que pode ser muito perigoso se não tiver a competência legal por trás. E é a mesma coisa com a palavra polícia no Brasil. Ela não é só um adjetivo bonitinho, sabe? Ela é uma delegação de competência. Então é uma questão de repartição de poder. Total. O Constituinte de 88 foi cirúrgico, lá no artigo 144, parágrafo 8º. A nossa segurança pública tem regras bem estritas para evitar que a gente tenha exércitos paralelos em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Faz sentido. Senão cada prefeito vira um xerife local, né? Pois é. A Constituição autoriza, sim, a criação de guardas municipais, mas com um escopo bem definido. Proteção de bens, serviços e instalações do próprio município. Já as polícias militares, civis e a Polícia Federal, essas sim detêm atribuições muito mais invasivas. Como o policiamento ostensivo geral, né? Isso. A preservação da ordem pública, a investigação criminal, é outro nível de uso da força. E o Supremo, pelo que eu li no informativo, não olhou só para o texto da Constituição de forma isolada, certo? A análise deles desceu também para as leis federais que organizam toda essa engrenagem. Sim, o aprofundamento técnico dos ministros foi bem vasto. O plenário analisou a Lei 13.675, de 2018, que cria o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, e também a Lei 13.022, de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E o que essas leis dizem sobre esse rótulo? Elas reconhecem com muita clareza que as guardas são parte integrantes e essenciais da segurança pública. Isso não se nega. Elas trabalham integradas às polícias, fazem rondas preventivas, são vitais para a comunidade. Só que em nenhum momento o legislador federal deu a elas a denominação de polícia. E essas são normas gerais, valem do Aiapoque ao Chuí. Ou seja, nenhum prefeito nem a Câmara de Vereadores de São Paulo pode simplesmente ir lá aprovar uma emenda à lei orgânica e revogasse a regra federal, né? Exato. Mas, se o município insiste na mudança, o impacto real no sistema é gerar um caos federativo e destruir a segurança jurídica. O cidadão ali na rua, quando lê polícia no colete, presume que aquele agente tem a prerrogativa de investigar, de fazer certas abordagens complexas. De exercer o monopólio da força mesmo. Exatamente. Por isso o STF fixou uma tese bem dura. O termo guardas municipais deve ser aplicado de maneira uniforme em todo o território nacional. Mudar para a polícia municipal quebra a identidade institucional corporativa. É sobre preservar o pacto federativo, sabe? O município não pode invadir essa área de competências dos estados ou da União
União, nem sequer na semântica. Porque, no fim das contas, a semântica dita a percepção de autoridade de quem está na rua. Com certeza. A forma também é conteúdo aqui. Incrível. E bom, já que a gente está falando sobre como a identidade de uma instituição define as proteções e os limites da atuação de quem trabalha para o Estado, isso já nos cria a ponte perfeita para ir para o nosso terceiro julgado do dia. Ah, o caso do promotor. Isso. A gente sai das guardas municipais e entra num universo que é super delicado, que é o do Ministério Público. Vamos deixar o plenário um pouquinho e olhar para o que a segunda turma do Supremo decidiu. Vamos mergulhar na reclamação 84738, um agravo regimental lá do Piauí, com a relatoria do ministro Dias Toffoli. Esse caso entra num terreno super debatido, né? O famoso foro por prerrogativa de função. Ou foro privilegiado, como o pessoal costuma chamar. Exato. E o cenário fático, para quem nos ouve, é simples de entender, mas para resolver juridicamente é uma complexidade absurda. Conta pra gente. Temos um promotor de justiça do estado do Piauí. Ele foi processado criminalmente por um crime comum. Mas o detalhe que ancora toda a nossa discussão hoje é o seguinte: o suposto crime não tinha nenhuma relação com o exercício do cargo dele de promotor. E aí o debate é para saber onde ele vai ser julgado. Se é na primeira instância ou no Tribunal de Justiça, né? Isso. E a minha dúvida sincera é a seguinte: lá em 2018, naquele julgamento histórico da questão de ordem na Ação Penal 937, o STF bateu o martelo dizendo que senadores e deputados federais só têm direito ao foro especial se o crime for cometido durante o mandato e se for relacionado às funções do mandato. A restrição famosa do foro. Pois é. Então, se o Supremo fechou essa porta para os parlamentares, por que essa mesma lógica não se aplicaria a um membro do Ministério Público? A lei não deveria ser igual para todos aí? Essa pergunta é ótima, e isso levanta uma questão importante, porque é uma confusão conceitual muito comum. A intuição que a gente tem é logo de igualar um promotor a um deputado. Mas a segunda turma do STF precisou esclarecer isso, porque esbarra numa diferença gigantesca na natureza jurídica dessas funções dentro da estrutura do Estado. Diferença de natureza jurídica? Como assim? A Ação Penal 937, aquela de 2018, ela limitou o foro focado em cargos políticos eletivos transitórios. Parlamentares têm mandatos temporários de 4 ou 8 anos, dependendo se é deputado ou senador, né? Claro, eles entram e saem. Exato. Já os membros do Ministério Público e os magistrados, os juízes, eles ocupam carreiras de Estado. Eles têm a prerrogativa da vitaliciedade. Vitaliciedade. Ou seja, eles não dependem de eleição a cada 4 anos. Eles são a própria estrutura permanente da justiça. Precisamente. E a arquitetura de proteção para essas carreiras, que foi estipulada lá atrás, na Assembleia Constituinte de 88, tem um contexto histórico super profundo. O foro perante o Tribunal de Justiça, nesse caso, que está garantido no artigo 96, inciso 3 da Constituição, ele não foi desenhado para ser um luxo, um privilégio pessoal, para blindar o promotor contra a lei. Certo. Foi desenhado para quê, então? Como um escudo de independência funcional para a instituição do Ministério Público. Tá, entendi a teoria, mas vamos detalhar o porquê na prática para quem nos ouve. Qual é o perigo real, sabe? Qual o problema de um promotor de justiça responder a um processo por um crime que ele cometeu fora do horário de trabalho, sem relação com a função, e ser julgado lá na vara da esquina, na mesma comarca onde ele trabalha? Vamos imaginar a realidade do interior do nosso país. Pensa numa comarca pequena. Os promotores tomam decisões duríssimas diariamente. Eles investigam o prefeito local, acionam máfias de transporte ali da região, bloqueiam bens de grandes empresários locais que cometem crimes ambientais. Eles compram briga com gente muito poderosa, né? Muita. Agora imagina se esse promotor pudesse ser processado criminalmente perante um juiz singular de primeira instância naquela mesmíssima comarca. A porta estaria escancarada para o que a gente chama de lawfare. Que é usar o sistema de justiça como uma arma de retaliação política. Exatamente. Grupos políticos incomodados pelas investigações desse promotor poderiam facilmente forjar denúncias de crimes comuns. Tipo, acusar ele de um pequeno delito, um assédio inventado, uma briga de trânsito forjada. E aí usar as influências paroquiais ali da cidade para arrastar esse promotor para processos penais intermináveis na primeira instância. Sendo que o juiz de primeira instância ali daquela cidade também sofre pressões locais bem pesadas, né? Sem dúvida. O objetivo dessa perseguição não seria nem conseguir a condenação dele de fato, mas gerar um constrangimento funcional tão absurdo, usar o próprio processo como uma punição, sabe? Nossa, pra ele ficar paralisado. Isso, acuado, com medo de agir com a independência que a sociedade, exige que ele tenha. Quando for atrair esse julgamento lá pro Tribunal de Justiça, que fica na capital, a coisa muda. Porque é um colegiado hierarquicamente superior, formado por desembargadores, que estão mais distantes do calor ali daquela política local. Presume-se uma imparcialidade muito maior. Fica muito claro visto desse jeito. Quer dizer que o foro, no fim das contas, não protege o CPF do promotor. Ele blinda o CNPJ do Ministério Público, garantindo que esse agente do Estado possa peitar o crime organizado sem o medo de sofrer retaliações rasteiras ali onde ele vive e trabalha. Exatamente. Protege a instituição para que ela possa proteger a sociedade. Mas, me tira uma última dúvida. Essa decisão lá da segunda turma, ela já encerra o assunto de vez no Brasil todo? Dessa tese, para quem está ouvindo e opera o direito. A segunda turma reafirmou de forma contundente essa proteção, que para os cargos vitalícios, o foro abrange sim os crimes comuns, sem relação com o cargo. Mas o Supremo Tribunal Federal, o conjunto ali dos ministros, afetou essa matéria para ser julgada pelo plenário com repercussão geral. Ah, então vai ter um julgamento maior ainda. Sim, é o tema 1147, tema 1.147 da repercussão geral. Então, embora essa decisão do Piauí já mostre uma inclinação bem forte da Corte, baseada nessa diferença clara entre mandatos eletivos e carreiras de Estado, a última palavra, aquela que vai ser vinculante para todos os juízes do país, ainda vai ser dada pelos 11 ministros juntos. Será um momento de consolidação total da tese, então. Vamos aguardar.
Bom, a gente mergulhou hoje nas estratégias de retenção de poder no Legislativo de Sergipe, na tentativa de criar uma nova roupagem policial em São Paulo e nessas garantias super essenciais dos promotores de justiça. Um giro completo. Mas o informativo 1212 também trouxe algumas inovações normativas que chamaram a atenção da gente, não é mesmo? A gente viu aqui a resolução número 903, de 2026, que ajusta o plano de assistência à saúde dos servidores do STF, e também a instrução normativa número 332, sobre adicional de qualificação. Isso, temas que parecem internos, né? Pois é. São temas ultra-administrativos de RH, mas qual seria a relevância de registrar isso no nosso radar jurisprudencial de hoje? É fácil a gente olhar e querer descartar essas normas internas como só uma burocracia de recursos humanos, sabe? Mas, na verdade, elas refletem um esforço contínuo que o tribunal faz para manter e incentivar um corpo técnico de altíssimo nível. Ah, para não perder talento? Exato. Imagina, um Supremo engarrafado e lento prejudica a federação inteira, paralisa o país. Atrair e reter talentos com qualificações extras, usando esses adicionais, e garantir a saúde física e mental dos servidores. Tudo isso garante que essa engrenagem monumental não pare. Pensa que eles avaliam desde o orçamento federal inteiro até disputas sobre impostos bilionários. A máquina precisa estar super lubrificada para dar conta do recado, sem dúvida. Com certeza. E, por falar em eficiência na máquina, o informativo também dedicou uma sessão toda ao plenário virtual em evidência. Para o pessoal do direito que acompanha essas ferramentas diariamente, o que mudou aí na prática? Nossa, foi uma consolidação muito notável. O plenário virtual em evidência nasceu só como uma sessãozinha lá dentro do próprio informativo padrão, mas ganhou tanta relevância que desde fevereiro de 2024 ele se consolidou como um periódico semanal autônomo. Ganhou vida própria. Ganhou. E agora está com uma nova roupagem gráfica, focada única e exclusivamente nas ações de controle de constitucionalidade e naqueles recursos com repercussão geral que são julgados no ambiente virtual. Isso democratiza muito o acesso à informação. Facilita a vida do advogado, né? E de defensores, pesquisadores. Fica muito mais rápido monitorar as teses do STF que mudam a vida das pessoas da noite pro dia. Mostra, com certeza, ajuda a clarear o que antes exigia um esforço gigantesco de pesquisa naqueles diários de justiça infinitos, né? Sim, o alívio para quem pesquisa. Bom, a gente começou a nossa discussão de hoje falando sobre como o STF barrou criatividades, digamos, fora do tom, né? E garantiu as bases do nosso sistema federativo democrático. Para amarrar tudo que a gente explorou aqui, qual seria aquele ponto de convergência, aquele pensamento provocativo que a gente deve deixar para quem nos ouve? Olha, a lição fundamental que a gente tira de tudo que vimos hoje é que a Constituição não lida com detalhes à toa. A nossa engenharia jurídica de 88 existe para evitar instintos autoritários silenciosos. Quando a lei dita o mês exato de uma eleição de deputados estaduais, ela está evitando que oligarquias locais se perpetuem. Quando o Supremo proíbe o nome polícia na farda de um município, ele impede que prefeituras criem forças paralelas que ameaçam o monopólio da segurança. E quando o sistema garante um tribunal superior para julgar um promotor de justiça, ele impede retaliações covardes que tentam calar as investigações. Então, no fim das contas, a Constituição é o freio que impede que ambições apressadas desmanchem a República, sabe? De baixo para cima. Perfeito. A democracia, ela não sobrevive só de boas intenções. Ela sobrevive mesmo é da preservação rigorosa dessas regrinhas burocráticas e dessas fronteiras que parecem detalhistas demais. Quando a gente analisa o direito bem a fundo, fica óbvio que não existe acaso ali. Cada detalhe técnico acaba sendo uma trincheira em defesa das nossas instituições. Exatamente. A Constituição é um livro vivo, né? Que a gente interpreta todo dia. É isso. Quero agradecer muito a atenção e a companhia de quem esteve ouvindo a gente. A nossa meta aqui sempre vai ser traduzir essa linguagem técnica para o dia a dia e encontrar o impacto real dessas decisões na vida de todo mundo. Mantenham-se sempre de olho na jurisprudência, questionem sempre os movimentos políticos e a gente se encontra na nossa próxima análise. Foi uma excelente discussão. Continuem avaliando os porquês por trás de cada nova regra que surge por aí, pessoal. Até a próxima e um grande abraço.